Alô, alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo, aqui é seu irmão Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai ver um vídeo interessantíssimo no nosso quadro Assista Comigo. Mas também vim aqui, através desse vídeo, me pronunciar por algo aí que está acontecendo, por algumas matérias que têm sido aí divulgada, por algo que eles pegaram e começaram a tentar colocar na mente de pessoas uma realidade que não é a minha. Mas vamos embora para a nossa realidade, uma realidade que você vai ouvir da minha boca juntamente com o pastor Lúcio. Eu não sou pastora de uma pessoa, eu sou pastora de todas as pessoas. Eu sou pastora da cantora Ludmilla. Eu sou pastora do Alan, que é ex-espírita. Eu sou pastora de todos aqueles que Deus colocar na minha vida. Muito bem, seria muito comum se uma pessoa viesse a público dizer que eu não sou pastora apenas de uma pessoa. Muito bem. Claro que quando um pastor se dedica ao seu ministério, ele não é pastor de uma só pessoa. Isso provavelmente está ligado a uma notícia que saiu recentemente no jornal, na imprensa em geral, sobre a pastora Adriana, que a cantora Ludmilla teria comprado uma igreja para a pastora Adriana. Pois é, foi uma notícia que repercutiu no ano de 2024. Igreja comprada por Ludmilla para dar de presente. Deus, eu tenho. Pois é, no vídeo que você assistiu aí, foi bem claro que ela levou a doação para a igreja. E tem mais aqui a notícia que a gente está lendo aqui em vários jornais que existem. Fãs fiéis e a esposa da cantora Bruna Gonçalves celebraram a atitude. A pastora relatou que Deus usou uma pessoa improvável para realizar este milagre para a congregação. Veja bem, achei interessante que antigamente se dava um presente para o pastor, dava uma Bíblia para o pastor, dava para o pastor um outro tipo de presente, como um terno, uma blusa, uma camisa, e hoje estão dando igrejas para os pastores. Então você vê que as pessoas estão ganhando presentes. Não há nenhum problema de ganhar presente, um pastor ganhar presente. É claro que é um reconhecimento, às vezes, do trabalho de um pastor, que é muito importante. Agora, veja quem é que está dando e por que está dando. Por que se dar uma igreja para uma pessoa? Será que realmente Deus falou o coração da pastora em receber? Não podemos esquecer que a cantora Ludmilla é uma mulher que está casada com outra mulher. Biblicamente, isto é pecado. Ela, segundo a Bíblia, é pecado. Quero deixar isso bem claro. Ela pode ser casada com quem ela quiser, mas não podemos esquecer que Deus não aceita oferta de pessoa que está vivendo em pecado. Isso está na Bíblia Sagrada. Sou pastora também da Bruna. A Bíblia fala vários textos sobre a pessoa que vive na prática do pecado e dá uma oferta a ele. Existe um versículo ali em Isaías, capítulo 1, versículo 11 a 17, que Deus fala que as pessoas entregam as suas ofertas, mas continuam em pecado. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei. É uma palavra muito clara. Deus não aceita oferta de quem vive na prática do pecado.
E elas vivem na prática do pecado, biblicamente falando. Elas estão casadas. Elas estão casadas maritalmente, né? Conforme a lei brasileira permite, graças ao STF, né? E a pastora, em seu vídeo, diz que é pastora da Ludmilla. Então a gente subentende que a igreja da pastora, essa igreja que nós vimos aí lotada, igreja lotada, é uma igreja inclusiva? Seria uma igreja inclusiva? Isto é, está aceitando homossexuais, está aceitando casais, abre aspas, casais, fecha aspas, de homens com homens e mulheres com mulheres. E esta oferta, você acha que é válida dar uma oferta como essa? Será que Deus aceita a oferta de um casal de lésbicas? O que você acha? É a opinião que você pode dar aqui no Pod Cristo. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E você? Você que é pastor, você aceitaria a oferta de 2 lésbicas? Sabe qual é o mal de muitas pessoas? É querer julgar alguém sem ser convidado a julgar. Podemos julgar o que a Bíblia diz sobre isso. As pessoas sempre dizem, né, o que está ali em Mateus capítulo 7, versículo 1, que é: não julgueis que não serem julgados. Não é isso que está ali em Mateus? Mas, na verdade, isso está se referindo a julgamentos precipitados, julgamentos hipócritas, julgamentos em que a pessoa ignora os seus próprios pecados para julgar a outras pessoas. É isso que está dizendo. Não está proibindo ninguém para julgar. No mesmo Mateus capítulo 7, se você for para o versículo 24, Jesus ordena julgar com a reta justiça. O Senhor não nos chamou para julgar. O que significa que é avaliar os comportamentos, avaliar os frutos, avaliar a doutrina com base na Bíblia para diferenciar o certo do errado. Então, para eu poder julgar essa pastora e a própria Ludmilla, eu estou utilizando a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz que o homem não deitará com outro homem, que existe o pecado da homossexualidade ou homossexualismo, e homossexualidade e homossexualismo é pecado segundo a Bíblia. Apóstolo Paulo fala com muita clareza sobre o homem deitar com outro homem. O que o apóstolo Paulo fala sobre a homossexualidade? Ele fala no versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Ele deixa bem claro das 2 palavras que ele utiliza. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Agora Paulo vai começar a dar uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Olha a lista aí. Os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, e agora, nem os efeminados ou afeminados, que significa no original grego, malakoi, nem os homossexuais, que no grego é asernokoitai, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele utiliza 2 termos bíblicos, 2 termos que naquela época já se utilizavam, que é o malakoi. Malakoi significa macio, delicado. O malakoi seria o homossexual mais delicado, isto é, aquele que é o passivo, chamado homossexual passivo. E ele chama os homossexuais de arsenokoitai, que é o original arsenokoitai. Arseno, que significa homem, koital, que significa cama. Homem que se utiliza da cama, falando da relação sexual. Então, é claro, será que Deus então só condena a homossexualidade masculina? É claro que não. Aqui, o apóstolo Paulo foi bem claro, né, no seu texto que o homem deita com outro homem, né, com outro homem. Ele fala muito claramente sobre o homem deixar a natureza e se inflamar de desejos. Né? Desejos homem com homem. O que está escrito ali? Né? Vamos ler aqui o que Paulo fala sobre isso. Se arde em desejos...
texto que Paulo se utiliza ali em Romanos, capítulo 1, no versículo 24 em diante, ele diz: e serviram mais a criatura do Criador. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que se convinha ao erro. No versículo 26, ele é bem claro, não é? Ele diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Aqui está se referindo a mulheres terem relações com mulheres. E quem sou eu para não abraçar todos? Claro, abrace a todos. Nós devemos abraçar todos. O homossexual que chega à igreja deve ser amado, deve ser respeitado, deve ser tratado como um cidadão, um pagador dos seus impostos. E tem muito homossexual que tem mais caráter que muito evangélico frequentador de culto, quero dizer para você. Porém, isso não muda. Se ele continua na prática da homossexualidade, é pecado. E se ele morrer em pecado, ele vai para o inferno. Assim como se eu morrer em pecado, se eu estiver traindo minha mulher, se eu estiver roubando, se eu estiver mentindo, se eu estiver cometendo algum pecado que vai de encontro à palavra de Deus, eu também vou para o inferno. Portanto, meus amados irmãos, se ela diz que a Ludmila e a esposa dela são membros da igreja dela, provavelmente a igreja dela seja uma igreja inclusiva. Qual a sua opinião? Você acha certo? Você acha errado? Você acha que pastor pode ganhar a igreja? E aí, o que você acha? A igreja pode ter casal homossexual como membro? Dê a sua opinião. Fique com a gente. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e deixe a sua opinião ali, tá bom? Não importa se você discordar de mim, não tem problema, pode escrever aí. Até porque PodCris é um lugar de debate com inteligência, tá bom? Um abraço, tchau, paz.